Nesse momento, eu faço a suspensão da sessão para recebermos o prefeito Rafael Greca de Macedo, também presente conosco o vice-prefeito Eduardo Slaveiro Pimentel, a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, o senhor Marcelo Sutil, diretor de Patrimônio da Fundação Cultural, do Rubens Zampieri, diretor do Arquivo Público Municipal, e o Orley Alves Leandro, também do Arquivo Público, sejam bem-vindos, da Maria Luísa Baracho, pesquisadora e coordenadora de pesquisa, Fundação Cultural, da Nádia Aleixo, chefe de gabinete da Secretaria de Administração e Finanças, do Fábio Adriano Pessini, gerente de digitalização do Arquivo Público de Curitiba, do Gabriel Lopes, assessor do vice-prefeito, Marli Stanksic, coordenadora do Centro de Documentação da Casa da Memória da Fundação Cultural. Eu vejo que alguns nomes estão faltando e no decorrer eu já faço a citação dos demais membros que acompanham a comitiva do prefeito e toda a equipe da Fundação Cultural. Sejam todos muito bem-vindos, agradecemos as presenças, um momento muito oportuno, um momento em que a Câmara Municipal, em 2017, estabeleceu um convênio com a Fundação Cultural de Curitiba, com a Prefeitura Municipal, com a assinatura do senhor prefeito, num convênio para que a Fundação Cultural fizesse a guarda dos nossos livros e arquivos históricos que essa Câmara possui. De lá para cá, há uma frequente articulação entre a Câmara Municipal e a Fundação Cultural, e nós chegamos a alguns resultados positivos, sendo que 10 documentos históricos já estão disponibilizados, com a previsão de pelo menos de mais 170 documentos nos próximos 2 anos a serem digitalizados. O projeto chama-se Os Manuscritos, Documentos Históricos de Curitiba. Iniciativa Câmara Municipal de Curitiba, Departamento de Comunicação, DEPROLE e Informática. Quero também fazer uma citação das pessoas envolvidas e já faço o meu agradecimento também para que esse projeto prospere. Ao senhor prefeito Rafael Greca, a secretária Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural, toda a equipe do Marcelo Sutil, diretor do Patrimônio Histórico da Fundação, do secretário Heraldo Alves, da Administração e RH, da equipe do Rubens Zampieri, do Arquivo Público, do Nilton Cordone, ele é ex-diretor desta casa, e do atual Marcos Busnardo, diretor-geral desta casa, da Michele Estival da Rocha e da Thaís Rovani, equipe da comunicação, do Ederson Costa, do Diego Merege de Melo, Denine Porto, da informática, do Elcio Pereira, do DEPROLE, nosso diretor, do Robson Teles, Valquíria Martins, Jean Firmino, Andressa Bon, do DEPROLE, e todos os envolvidos que não foram citados. Para nós é importante esse documento histórico e a facilidade que as pessoas terão acesso a esses documentos. Nós faremos uma apresentação com a fala da nossa presidente da Fundação Cultural, Ana Castro, também o Felipe Oliveira fará a apresentação. É um projeto, prefeito, que não só a preservação, que hoje está em guarda, sob a guarda da Fundação Cultural, mas também a facilidade que qualquer cidadão do mundo terá o acesso a essas informações, por exemplo, do livro tombo. Então, nós estamos, ao invés de qualquer pessoa ir até a Fundação Cultural, fazer um agendamento para ter acesso a esses livros, com a facilidade e a digitalização, terá online em qualquer equipamento de celular ou até mesmo um computador, para que você conheça a história de Curitiba. Esta para nós é uma obra muito importante, é um acervo que a gente deixa
como um legado desta gestão, entendendo que a cultura e a história da cidade devam estar preservadas sempre. Também iniciamos as obras de artes que a Câmara possui, também um convênio com o Museu Oscar Niemeyer, que está fazendo toda a recuperação, a catalogação de todas as obras que a Câmara possui. Então, esse é um passo que nós, juntamente com a Fundação Cultural, Prefeitura de Curitiba e Câmara Municipal, dá para preservar a memória da cidade de Curitiba. Nesse momento, eu passo a palavra à Ana Cristina de Castro. Na sequência, ouviremos o nosso diretor de comunicação, Felipe. Depois o senhor prefeito também fará a sua fala. Bom dia a todos. Cumprimento o prefeito Rafael Greca, o vice Eduardo Pimentel, o presidente da Câmara, Serginho Balaguer, demais autoridades e vereadores aqui presentes. Meu bom dia. Desde 1974, quando foi criada pelo então prefeito Rafael Greca, a Casa Romário Martins, a Fundação Cultural é responsável pela guarda de documentação histórica sobre Curitiba, um trabalho de pesquisa e levantamento de acervos que, desde então, gerou inúmeras exposições e publicações produzidas pela equipe da Casa da Memória. O reconhecimento e a aceitação foram grandes desde o início, tanto que, em 1981, foi criada a Casa da Memória, hoje incorporada à Diretoria de Patrimônio Cultural, que aqui eu quero destacar a presença do Marcelo Sutil, nosso diretor de Patrimônio, e toda a equipe aqui do Patrimônio, que brilhantemente tem trabalhado aí para poder recuperar a memória da cidade. Atualmente, são coleções e acervos históricos e artísticos que eles ultrapassam mais de 300 mil itens. Documentos importantes que, além de todo um processo de identificação e indexação, passam por ações de conservação antes de serem disponibilizados ao público de pesquisadores e interessados na história e na memória da cidade. Assim, o recebimento de acervos relevantes vem ao encontro dos objetivos da instituição, ou seja, preservar a história, a memória e as artes, e especialmente da cidade de Curitiba, garantindo a guarda, a difusão e a disponibilização das informações. Por essa razão, a Fundação Cultural de Curitiba se sente honrada em receber para a guarda e conservação a documentação histórica da Câmara Municipal de Curitiba. Uma negociação iniciada em 2017, e que resultou num projeto que conta também com a participação do Arquivo Público Municipal de Curitiba, que aqui eu destaco a presença do Rubens, o nosso diretor de patrimônio, do acervo, né, do Arquivo Público. Eu agradeço muito também pelo seu trabalho e dedicação. E, desde então, a Fundação Cultural, a Câmara Municipal e o Arquivo Municipal, também em conjunto, para disponibilizar ao público de pesquisadores e interessados na nossa história as informações contidas nos 176 livros, e, aliás, agora são 179, que foram resgatados mais 3 livros. Depois nós vamos ter que fazer uma complementação da documentação junto à Fundação Cultural. E oriundos de arquivos da Câmara, livros que trazem parte importante do cotidiano de Curitiba desde o século XVII. É a nossa memória digital de Curitiba, a história online de Curitiba. Todo o processo de catalogação desses 179 livros inicialmente acordados, e demais as obras não listadas inicialmente, que totalizam os 179, aconteceram em agosto de 2017, e foi realizado pela equipe da Fundação Cultural de Curitiba. Por meio deste acordo assinado entre a Fundação e a Câmara Municipal, os volumes eles ficarão armazenados e, após o processo de higienização, na reserva técnica da Casa da Memória, prefeito. Atualmente, a coleção está em processo de digitalização
pelo arquivo público para que em breve esteja disponibilizada para consulta online, facilitando dessa forma a produção de novas pesquisas sobre a história da cidade. Muito obrigada. Como foi dito, nós temos livros até mesmo antes da fundação oficial da cidade, documentos primordiais para a história da cidade, importante preservar. Eu passo a palavra agora ao diretor de comunicação desta casa, o Felipe Oliveira, para que faça uma breve apresentação, contando um pouco da história de como está procedendo esse processo de digitalização e sob a guarda da Fundação Cultural. Mais uma vez, agradecer a toda a equipe da Fundação Cultural, também da equipe do Patrimônio da cidade de Curitiba, pelo que tem feito pela preservação da história da nossa cidade. Felipe. Bom dia, prefeito Rafael Greca, vice Eduardo Pimentel, secretária Ana Cristina de Castro, presidente Serginho do Posto, vereadores, vereadoras, toda a equipe da Fundação Cultural, do Arquivo Público e todos que nos assistem hoje aqui pela internet. A partir de hoje, qualquer pessoa poderá acessar e ler, por meio da tecnologia, o livro que reúne os documentos mais antigos de Curitiba e outros documentos históricos. É um projeto de democratização da história da cidade, da história da Câmara Municipal, democratização da cultura da nossa cidade. Por quê? Porque estamos levando a todos que quiserem e puderem acessar, quando quiser e de onde quiser, o livro que reúne esses documentos mais antigos de Curitiba, o livro tombo, e também vários outros documentos históricos. Nós preparamos, para poder disponibilizar esses documentos, um hot site ligado ao site da Câmara Municipal de Curitiba, que reúne vários documentos. Neste momento, já são 10 digitalizações, são documentos que já estavam digitalizados ou sob a guarda da Casa da Memória, e aí já disponibilizamos isso a todos. Os manuscritos, documentos históricos da cidade, o hot site que reúne um pouco a história da cidade, que é contada em atas e documentos. Então, o hot site traz uma apresentação e uma breve história de como funcionou, principalmente esses convênios entre a Câmara Municipal de Curitiba e a Fundação Cultural e a Prefeitura de Curitiba. Algumas fotos do livro tombo e também imagens que trazem um pouco dessa história da cidade e também da Câmara Municipal. Com relação ao livro tombo, ele foi feito em 1721, por determinação do ouvidor Pardinho, que era para reunir os primeiros manuscritos oficiais a partir de 1668, ou seja, documentos inclusive anteriores à fundação da cidade. E aí, o livro tombo conta um pouco o que acontecia na época, né? E registra também algumas questões específicas da cidade, como, por exemplo, a capital, até a proclamação da República, no final do século XIX, não tinha a prefeitura, ou seja, era a Câmara Municipal que exercia diversas tarefas, entre elas o poder judiciário, o poder de polícia, inclusive, mandar executar obras, fiscalizar essas obras e também delimitar o traçado da cidade. E o livro tombo vai contando um pouco da passagem disso, daquela época, para que as pessoas possam ter acesso. Agora sim, elas poderão ler. Por quê? Porque há também a transcrição do livro tombo, feita por um funcionário público, o Francisco Negrão, em 1906. Esse é o livro tombo, então ele traz, claro que com uma caligrafia da época, então é difícil a leitura, né, mas ele conta essas passagens da época, de documentos de 1660 até 1721, quando o ouvidor Rafael Pardinho institui e tem essa ideia de reunir esses documentos antigos. Então, esse livro tombo ele tem uma transcrição feita pelo Francisco Negrão e também uma indexação que foi feita pelos funcionários da Prefeitura de Curitiba.
Estamos disponibilizando para que as pessoas possam ler, então, essas 3 obras. Tanto o livro tombo, como a transcrição do Francisco Negrão, e o Francisco Negrão colocou numa ordem cronológica, que aí foi publicada no boletim do Arquivo Municipal, e também a transcrição e indexação feita pela Prefeitura, feita pela Fundação Cultural, e as pessoas poderão acompanhar e ler todo o conteúdo do livro tombo a partir dessas transcrições. Eu vou mostrar também um videozinho que a gente preparou, especificamente sobre esse processo de restauro e de conservação do livro tombo, que foi feita pela Casa de Rui Barbosa e também Fundação Cultural de Curitiba. Um vídeo que conta um pouco esse processo de restauração e também de preservação, né, do livro tombo. Nesse hot site também há já disponíveis outros manuscritos antigos. Constam as receitas e as despesas da Câmara entre os anos de 1736 e 1765. Também uma relação feita pela Câmara Municipal dos guardas municipais, na época chamados de guardas policiais, de 1835 a 1846, dos prefeitos eleitos entre 54 e 2012, e o registro de todos os requerimentos da Câmara, por exemplo, de 1887. Ou seja, são documentos antigos, históricos, que já estavam digitalizados, já estavam sob a guarda da Fundação Cultural, e aí a gente disponibilizou nesse hot site. Também tem 2 projetos de lei que tramitaram e foram aprovados por esta Casa. Um que autorizava em 1965 a construção do que a mensagem do então prefeito Ivo Arzua trazia como moderno templo católico da Igreja do Perpétuo Socorro. E outro projeto de lei de 1969, que foi a doação do terreno do estádio do Pinheirão, do município de Curitiba, para a Federação Paranaense de Futebol, de 120 mil metros quadrados de área. Então, esses documentos já estão disponíveis. E aí, na sequência, o próximo, que já foi digitalizado e já está conosco, é um livro de 1694, está pronto já para ser incorporado ao projeto dos manuscritos, e também, na sequência, nos próximos 2 anos, serão disponibilizadas as mais de 170 atas da Câmara Municipal. E a gente também fez um outro vídeo contando um pouco como funciona esse processo, principalmente da Fundação Cultural, da Casa da Memória, de guarda e de preservação dos documentos, a importância de preservar os documentos para se perpetuar a cultura e a história da cidade. As câmeras são herméticas. O oxigênio é mantido nos níveis mais baixos possíveis. O vácuo é parcial lá dentro.
Só uns poucos dias com isso e eu teria terminado o meu livro. E vendido do... Estudar um documento antigo nos permite, às vezes, mudar a forma como vemos a história e seus personagens. Mas isso só é possível quando preservamos este patrimônio. Il diagrama veritatis. Diagrama da verdade. Conheço sobre o diálogo e o discurso. Galileu falou de suas teorias sobre a Terra girar em torno do Sol. Essa é a verdade, não o que o Vaticano fez com que ele escrevesse. O filme Anjos e Demônios é uma ficção, mas mostra o cuidado do Vaticano com obras antigas como as do cientista Galileu Galilei. Ele viveu no século XVII, mesma época em que foram escritos os documentos da Fundação de Curitiba, que estão reunidos no livro Tombo da Câmara Municipal. Mas apesar da diferença de recursos tecnológicos, por aqui a preocupação em preservar a história não é diferente. O livro Tombo é a publicação mais antiga sobre a história da cidade e possui registros originais. Está na Casa da Memória em um ambiente climatizado próprio para a conservação de documentos históricos. Agora ele permanecerá disponível para consultas no site do Legislativo, por conta de uma parceria com a Fundação Cultural de Curitiba. É uma documentação muito interessante e importante para a história de Curitiba. Claro que ele teve muitas outras publicações, né, como a genealogia paranaense e tudo mais, mas a grande contribuição foi ter preservado, né, o conteúdo de toda essa documentação antiga. Aos poucos, os 172 manuscritos que estão na Biblioteca da Câmara devem ser transferidos para o mesmo espaço, digitalizados e disponibilizados no endereço virtual. Eles abordam desde as primeiras providências para a formação da cidade até regras e costumes de diferentes épocas. Na Casa da Memória, outros documentos, como a planta do anexo da Catedral de Curitiba de 1948, permanecem em segurança. Tocar nessas relíquias só é permitido com luvas e máscara. O acervo fica na Reserva Técnica de Obras Raras, que não é aberta ao público, mas versões digitais podem ser fornecidas. Nem tudo o que é oferecido à Casa da Memória fica neste espaço. As doações passam por uma comissão que vai avaliar a relevância dos materiais. Documentos que de repente são repetitivos, por exemplo, fotografias, várias fotografias da mesma época e que não acrescentam, né, alguma informação histórica. Aí esse material passa pelo setor de conservação, que tem esse objetivo aí de perpetuar a vida desse acervo o máximo possível. Então a gente faz uma higienização, né, a gente tira qualquer clipes, grampo, parte metálica dele, a gente faz uma higienização na mesa de sucção, com uma trincha própria, panifica quando é necessário e acondiciona aí num papel assim livre de ácido para poder incorporá-lo aí na reserva técnica na área de guarda. Cada vez mais aparecem no mercado editorial livros desmistificando a história como nos foi contada. E desenhar uma imagem mais fiel do passado depende de fontes originais, garante a escritora e historiadora Mary Del Priore, autora de livros como Histórias da Gente Brasileira e Documentos Históricos do Brasil. É importante, gente, que o poder público guarde documentos originais. Não é só importante, é absolutamente fundamental. A história do nosso país depende justamente de que o poder público tenha consciência de que a análise do nosso passado, dos nossos problemas e as soluções que virão estão justamente nesses velhos documentos. Escreve isso enquanto eu dito. Desculpa, professor, não dá tempo. E para finalizar, o hot site também traz, esse é o hot site dos manuscritos, traz algumas notícias referentes à história da cidade, a essa preservação dos documentos, traz também os dois momentos em que a Câmara e a Prefeitura firmaram esses convênios, tanto de gestão documental como de conservação do acervo histórico da cidade, um deles inclusive no aniversário de Curitiba do ano passado, de Curitiba e também da Câmara Municipal.
né, sobre esses convênios firmados aqui entre os dois poderes. Então, hoje, a partir de hoje, qualquer pessoa vai poder acessar, de onde ela estiver e quando ela quiser, todos esses documentos históricos da cidade. Eu queria agradecer e também parabenizar pelo trabalho, né? Antes, presidente Serginho do Posto, a comissão executiva, Bruno Pessutti, Mauro Inácio, e também a mesa, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia, Julieta Reis, Cristiano Santos, todo o trabalho da Prefeitura de Curitiba, prefeito Rafael Greca, Ana Cristina de Castro e também Marcelo Sutil e toda a equipe, o Rubens do arquivo e toda a equipe, todo mundo que trabalhou nesses últimos 10 meses para que isso se tornasse realidade. Eu também quero agradecer aos diretores gerais, o ex-diretor, o Newton Cordone, que também é um dos idealizadores desse projeto. Numa conversa surgiu essa ideia minha com ele de a gente poder disponibilizar todos esses documentos e também o Marco Busnardo, o atual diretor-geral. Também quero agradecer muito a minha equipe de comunicação, principalmente a Michele Estival da Rocha, que foi um grande braço direito e tocou todo esse projeto, junto com a Thaís Rovani, que nos ajudaram a desenvolver todo esse projeto dos manuscritos. Também a diretoria de informática, o Ederson, o Diego e o Dane, que fizeram toda a programação e desenvolveram, e também toda a equipe do Deprole, o Elcio, a Isabela, o Robson, a Valquíria, o Jean e a Andressa. Com muita honra e muito orgulho, a partir de agora, os manuscritos. Está no ar. Quero registrar e agradecer a presença do Arthur Miranda Júnior, ele que é ex-servidor desta casa, aposentado, seja bem-vindo, mais conhecido como Leleco, obrigado pela visita. Também do Rogério Félix e do Júlio Barbosa, que são o presidente e representante da Rádio Táxi Capital, que estão acompanhando esta sessão. Eu passo de imediato a palavra ao prefeito Rafael Greca, para que se pronuncie. Por favor, prefeito. Bom dia. Bom dia. Grande alegria de estar aqui nesse momento venturoso. A gestão do Sérgio Balaguer, o nosso vereador Serginho do Posto e seus pares na mesa diretora dessa Câmara, não só recuperou Curitiba para o futuro, como também recuperou a Curitiba do passado. Torna-se, portanto, uma gestão histórica, merecedora de aplauso e de reconhecimento da população de Curitiba em todas as gerações. A minha alegria é tanto que eu não posso deixar de contar um episódio que Margarita e eu vivemos na ocasião dos 300 anos de Curitiba. Ia o nosso gabinete preparando a lista de quem devesse ser convidado para o concerto do José Carreiras na Pedreira Paulo Leminski, quando uma das minhas secretárias da época, moça da sociedade curitibana e não muito atenta à história, se dirigiu a Margarita e disse: Dona Margarita, sabe o endereço do ouvidor Pardinho? Eu gostaria de convidá-lo para a festa, porque o prefeito só fala nesse homem. Onde mora o ouvidor Pardinho? Margarita respondeu: certamente numa capela funerária da Catedral da Sé, em Lisboa. O ouvidor Pardinho viveu e esteve entre nós em 1721 e foi o ordenador da cidade. Mas o desejo dessa minha secretária de convidar o ouvidor Pardinho para o nosso tempo persiste até hoje. Bendito seja o ouvidor Pardinho, Rafael Pires Pardinho, que deitou ordenações e organizou a Vila de Curitiba, inclusive compilando esse livro tombo, que eu encontrei num momento dos anos 80 para 90, quando Jaime Lerner era prefeito e me convidou para cuidar da Casa Romário Martins, e eu acabei criando a Casa da Memória, eu encontrei numa caixa de Nescau.
em cima da caixa do elevador do Palácio 29 de Março. Quando a Câmara e a Prefeitura se mudaram, guardaram os livros afoitamente nessa caixa de Nescau e eles vieram todos para minha mão. Havia os livros, o livro tombo do ouvidor Pardinho, havia outros livros da Câmara e havia também um livro de sepultamentos de escravos, dizendo de que doença morreram. Esse era muito bonito, era encadernado em couro verde com dourado. E eu me regozijei porque toda a documentação referente à escravatura tinha sido queimada por ordem do Rui Barbosa e o livro de Curitiba sobrou. Esse cuidado que nós estamos tendo hoje com toda essa documentação foi, por muitos anos, conduzido pelo espírito luminoso do historiador curitibano Francisco Negrão, que era voluntário nessa causa da publicação das atas da Câmara de Curitiba em meio tipográfico. Ele fez o que o Felipe agora, e a Ana Cristina, e o Marcelo Sutil, e a... Como é o nome da Baracho? A Maria Luísa Baracho, e a Marili e outros funcionários da nossa Casa da Memória estão fazendo na era digital. Eu me lembro minha sogra me contando, Dona Margarita Pericaz, que o seu pai dava dinheiro por mês para o Francisco Negrão, que pedia contribuições no comércio para fazer as impressões desses anais da Câmara, que são uns livrinhos muito bonitinhos, encadernados em papel cor-de-rosa, que reproduzem as atas da Câmara. Se eu pude saber a história da cidade, foi por conta desse trabalho do Francisco Negrão. Agora, outros historiadores virão e na internet, sem mexer no livro antigo, sem lhe fazer mal, sem risco algum, terão acesso à plena documentação. Até porque a transcrição é visual, virtual e visual, e tem a tradução do português arcaico e da caligrafia do antigo escriba em letras tipográficas modernas. Com isso, avança a nossa cidade, no sentido do que nos ensinou uma vez, numa conferência magistral na Casa da Memória, o grande Aloísio Magalhães, que foi do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pernambucano, desenhista do dinheiro brasileiro da época. O Aloísio Magalhães ensinou que as cidades precisam da memória e elas são como o estilingue das crianças. Quanto mais para trás a gente puxa, mais para frente a gente alcança. A permanência do Império Romano, desde antes de Cristo até 1453, o Império Romano só acabou quando caiu Constantinopla, é baseada no grande respeito pela história e pela memória. Cada um dos Césares tinha um escravo grego notário, que anotava todos os seus feitos, os seus pensamentos, cada um dos seus dias. E se o César caía em desgraça, como caíram Calígula e Nero e tantos outros, o escravo tinha sua vida poupada, para escrever-se também postumamente a memória do César que passou. Às vezes, esses infólios romanos têm escritos com suco de limão, que era uma forma de escrever para enganar a oposição. Os escritos com limão, vistos contra a luz, faziam que, mesmo diante da maldade dos opositores, que não queriam ver do César póstumo a sua glória, era possível saber a história do lado do avesso.
A maravilha desse ensinamento que vem da antiga Roma se reproduz no Império Português, no grande arquivo da Torre do Tombo de Lisboa, que eu, ministro do Fernando Henrique, mandei copiar digitalizado já em 1997 para 98 para 99, 2000. Foi um projeto que nós fizemos com o Arquivo Nacional. Também há memória do Brasil a ser pesquisada e preservada no Arquivo Geral das Índias de Sevilha. Eu me lembro de ter ido lá com Margarita e pedido: me mostrem o que tem sobre o Paraná. Queria saber das missões jesuíticas de Guairá. E o homem me levou numa sala do tamanho da Santa Casa de Curitiba, assim, daquela fachada da Santa Casa de Curitiba, e disse: sirva-se. Há um salão inteiro só sobre o Paraná, em Sevilha. E também há memórias nossas no arquivo da Ordem dos Jesuítas, que se conserva nos Musei Vaticani, e também há memórias nossas nos arquivos da família de Nassau-Siegen, em Amsterdã, e por herança nos arquivos que foram levados para Viena e para São Petersburgo, porque aqueles príncipes holandeses casaram com gente do norte da Europa e levaram os arquivos. Esse momento importante que nós vivemos, de preservação das atas da Câmara de 1668, data da ereção do Pelourinho, até o tempo moderno, inclusive com as atas de receita e despesa da Câmara de 1736 a 1765, é um momento basilar. Os 350 anos da criação das justiças aqui, da ereção do Pelourinho e da criação da paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, estão sendo comemorados e eternizados, não num monumento de pedra e de bronze, mas num monumento cultural que vai ser oferecido a todos os que queiram conhecer a história de Curitiba. Eu estou encantado com o momento que nós estamos vivendo e agradecido a Deus. E me recordando muito fortemente que a cidade já perdeu um livro-tombo da catedral, que é o livro número 2, que foi roubado, ao livro 1 e passa para o livro 3. A gente, por exemplo, sabe pouco da construção da catedral, da chegada da terceira imagem de Nossa Senhora da Luz, porque o livro 2 desapareceu. Há também um testamento do Baltazar Carrasco dos Reis, que precisa ser incluído nesse rol de documentos que se conserva no Arquivo Público do Estado. Quero que incluam o que se conserva no Arquivo Público Municipal. E quero que avancem, olha aí a oportunidade de irem para a Europa, para ver o que há no Tombo de Lisboa e no Arquivo das Índias e nos museus do Vaticano. Aproveitem, porque o prefeito adora a história e sabe o seu valor. Não existe uma civilização sem história. Não existe uma cidade sem memória. Não existe um povo sem cultura. E cultura o que é? Cultura é tudo aquilo que a gente sabe depois que esquece tudo aquilo que aprendeu. E cultura é sobremaneira o que pertence a toda a gente, porque aquilo que não se compartilha está escrito no grande templo do Monte Abu, no coração da Índia, no livro dos Vedas, no lugar onde por primeiro a humanidade foi inspirada a gerar civilização. Eu fui lá e li: o que não se compartilha se perde, o que não se dá se perde. A Câmara não se perde, a Câmara compartilha. Curitiba não se perde, Curitiba compartilha.
que o pão da cultura abundante seja compartilhado entre curitibinhas e curitibanos, para que o grande nome dessa cidade persista e o ouvidor Bardinho continue a ser convidado para as minhas festas. Viva Curitiba, cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardim luz cheio de rosas, capital do Paraná. E agora sim, salve cidade querida, glória de heróis fundadores, Curitiba linda joia, com documentos e flores. Viva Curitiba, cidade querida, glória de heróis fundadores. Parabéns para a Câmara. Agradeço as palavras do prefeito Rafael Greca de Macedo. Formação engenheiro urbanista, porém de vocação historiador. Eu quero fazer um agradecimento, antes de nós encerrarmos esse momento muito especial, à Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural, ao Marcelo Sutil, diretor de Patrimônio, a Maria Luísa Baracho, pesquisadora e coordenadora de pesquisa da Fundação Cultural, da Marli Stanczyk, pronunciei correto, Marli? Ela é coordenadora do Centro de Documentos, nos recebeu muito bem quando estivemos lá. Do Rubens Zampieri, diretor de Arquivo Público Municipal, Orley Alves Leandro, também Arquivo Público, do Fábio Adriano Pessini, gerente de digitalização do Arquivo Público de Curitiba, da Nádia Aleixo, chefe de gabinete da Secretaria de Administração, Lucas Navarro, assessor do prefeito, Gabriel Lopes Assunção, assessor do vice-prefeito, também a equipe da Câmara Municipal, na pessoa do Felipe Oliveira, um dos idealizadores, e juntamente com esta mesa, a iniciativa de preservarmos e manter a memória da cidade. Eu quero novamente afirmar que o convênio estabelecido com a Prefeitura, Fundação Cultural e Câmara Municipal, ele é um período que esses documentos ficarão, até que a Câmara tenha a possibilidade de manter esses livros preservados. Como a Fundação possui toda a condição de manter esses documentos preservados, eles ficam salvaguardados nesse período. Após a Câmara, no futuro, construindo um prédio e as condições, todos esses documentos retornarão à Câmara Municipal. Isso estabelece o nosso convênio. Mais uma vez, prefeito Rafael Greca, agradecemos a sua presença, a presença do Eduardo Pimentel. Eu quero fazer uma citação ao nosso querido vice-prefeito e dizer a ele que nos últimos dias foram momentos difíceis, acredito, momentos também festivos para a família Pimentel, onde seu irmão foi indicado para ser o presidente da Companhia de Energia Elétrica Paranaense, a Copel, e tendo em vista esta nomeação pelo futuro governador, o nosso querido Eduardo, ele teve que tomar uma decisão muito difícil em deixar a Secretaria de Obras, tem feito um belo trabalho da recuperação da cidade juntamente com o prefeito, da infraestrutura da cidade, colocando Curitiba novamente com a entrega de melhores serviços à população, e um espírito público, Eduardo Pimentel, Vossa Excelência abriu mão desse secretariado a favor da nomeação do seu irmão, que a nova lei das estatais não permite que o cargo de secretário, por estabelecer na ordem hierárquica, ele permanecesse no cargo. Então, eu queria parabenizar pela sua atitude, o espírito público mesmo, mas estará, juntamente com o prefeito, ainda na sua gestão, ainda trabalhando fortemente pela cidade de Curitiba. Então, parabenizo pela atitude. Viu? Merece. Agradecer também ao ex-diretor desta casa, Nilton Cordone, o atual Marco Busnardo, a Michele Estival da Rocha, a Thaís Rovani, Comunicação, o Ederson Costa, Diego Merege de Melo, Deinine Porto, Elcio Pereira, Robson Teres, Valquíria Martins,
Jean Firmino e Andressa Bom. Juntamente com todos os servidores e a equipe imbuída nesse trabalho, que é a preservação da memória, e a partir de agora, democratizando estas informações para as pessoas que tenham acesso no nosso hot site, ao site da Câmara, possuindo detalhes importantes que é a história e a memória da cidade. Muito obrigado à Fundação Cultural, ao valoroso trabalho que vocês desenvolvem pela cidade de Curitiba. Agradeço em nome da cidade de Curitiba o trabalho que vocês têm feito pela cidade na preservação da memória. Esta foi uma sessão singela, mas acredito histórica, por estarmos tratando principalmente da memória da cidade de Curitiba. Para nós é um momento histórico. Então a Câmara Municipal agradece a vinda do prefeito, todo o seu staff, a presidente da Fundação Cultural, o vice-prefeito já citado, por esse momento estamos fazendo oficialmente a abertura das informações para que qualquer cidadão do mundo possa acessar esses documentos. Está encerrado esse primeiro momento,